Boa noite, Brasília. Está começando o Emprego e Educação. Hoje eu vou conversar com Simão de Miranda. Ele é um educador daqui da nossa cidade que tem mais de 22 livros publicados. Este educador, para vocês terem uma ideia, eu estou com alguns livros dele aqui, mora na nossa cidade, aqui no Gama. E vamos falar sobre educação. Um tema muito importante, né, Simão? Com certeza. E pouco valorizado hoje em dia, né? Infelizmente, Gil. Mas fala aí, 22 livros. Qual foi o primeiro livro que você escreveu, Simão? 1989. Foi um livro já voltado na área para a educação, que a maioria do meu material produzido é voltado à educação, seja para o aluno, seja para o professor. Com tantos livros, você está se transformando no Paulo Freire de Brasília, hein? Olha, aliás, esse mês a gente comemora 10 anos sem Paulo Freire. Exatamente. Uma ausência, quando a gente vê assim, a ausência de homens públicos do nível de Paulo Freire. Aliás, vamos falar aqui, porque as pessoas já devem ter ouvido falar de Paulo Freire, mas poucos sabem quem foi esse brasileiro. Um brasileiro mundialmente premiado, um educador, inclusive, que desenvolveu um método muito próprio e muito simples, que é exatamente como alfabetizar as pessoas do nosso país através da cultura local. Ou seja, Paulo Freire utilizou a própria cultura do Goiás, do interior do Nordeste, para alfabetizar os brasileiros. Foi mundialmente premiado e é considerado uma das 100 personalidades mais influentes da história da humanidade do século passado. Sem sombra de dúvida. Sem sombra nenhuma. Sem sombra de dúvida. Aliás, essa preocupação que Freire teve com as classes populares, com os menos favorecidos. Ele era pernambucano, né? Pernambucano. Você exatamente. também é pernambucano? Não, eu sou maranhense. Maranhense. Mas estou em Brasília em 76. Então, sou candango, por adoção. E tenho na educação uma grande bandeira. Eu acredito que a gente vive por motivação. E a minha motivação é a educação. Estou na educação formal, vamos dizer assim, desde 89. Então, trabalhei em todas as modalidades de ensino. Atualmente estou no ensino superior. Mas acredito muito que sem educação a gente não transforma, a gente não faz esse avanço, essa troca social que a gente imagina que precisa ser feita, né? Simão, qual foi o primeiro livro mesmo? Pois bem. Que nós pegamos o Paulo Freire e fomos embora. Foi uma boa lembrança, uma excelente lembrança. O meu primeiro livro saiu em 89, se chamou, na ocasião, O Livro dos Primeiros Socorros, Jogos e Exercícios Lúdicos. A ideia foi uma pesquisa baseada no folclore popular, resgatando brincadeiras infantis e reutilizando-as no processo educativo, não só para dinamizar uma aula, mas fazer de algumas brincadeiras também ferramenta pedagógica. Então foi em 89, então de lá para cá são 22 e mais 3 que estão no prelo esse ano. Ou seja, 25 livros editados. É verdade. Ou seja, tem gente que não consegue editar um livro, né? Que já é uma grande dificuldade. Eu costumo dizer que a gente tem que ser persistente e teimoso. As duas coisas a gente tem que ter isso em mente, porque o mercado editorial, a indústria editorial é algo assim muito, muito, muito fechada. E se a gente, o autor, ou aquele que tenta entrar nesse universo, desistir após a primeira porta na cara, realmente não chega muito longe, não. Então, ainda mais Brasília, que está um pouco afastada desse eixo Rio-São Paulo, né? Porto Alegre, é verdade. Embora então, tenhamos grandes editores aqui em Brasília, verdade, né? Aliás, um abraço para a Tesauros também. Vitor Alegria. O Vitor Alegria, que é um pioneiro dessa área. Depois vou convidá-lo aqui no Emprego e Educação. Vale a pena. Eu acho que ele é um pioneiro nessa parte de edição. Ele editou meu primeiro livro. Ah, foi ele que editou? Então pronto. Esse livro, bem lembrado, então. Esse livro, o Livro dos Socorros, foi o Vitor e a Tesauros que editou. E a partir desse livro que eu tive a coragem de colocá-lo debaixo do braço, e escolhi na época 5 editoras do eixo, Rio-São Paulo, por uma lista telefônica, envelopei, fiz uma cartinha e apresentei, né? Dei a cara para baterem. E levei muitos nãos, né? Mas levei 2 sims, que na época foi a Vozes e a Papiros. E olha que são duas grandes editoras. E aí eu fiquei com a Papiros, já são um casamento, né? Casamento. Eu estou no Papiros desde 95. Muito bem, você tem livros interessantíssimos, por exemplo, 100 dicas para a autoestima do aluno. Como é que surgiu a ideia de um livrinho de bolso tão importante como esse, irmão? Pois não é, Gil. A gente vê que se discute muito nessa questão da qualidade do ensino, da desmotivação do aluno, da evasão escolar, do rendimento do aluno, enfim.
mas se discute muito pouco qual é a influência, a real influência da autoestima desse aluno, seja criança, jovem, adolescente ou até um aluno de um terceiro grau. Qual é a repercussão disso, da sua autoestima, no seu processo de ensino-aprendizagem? A minha pesquisa de doutorado, esse ano estou concluindo o doutorado em psicologia, e nessa área, né, nesse campo, nesse território de pesquisa, que é a questão da autoestima do aluno. A sua pesquisa é essa? É a minha pesquisa. Sua tese vai ser desenvolvida nessa área. Isso. Qual é o nome da tese? A tese se chama Asas de Ícaro, Sonhos de Dédalo. A construção da autoestima na criança de primeira série em uma escola de periferia. Muito profundo isso. É uma coisa assim, porque a gente começa a isolar certos elementos, como a criança das satélites, por exemplo, né, que tem todo um contexto não tão privilegiado como as crianças dos grandes centros urbanos. A questão da primeira série, que pouca gente sabe que a primeira série é a que se registra a maior quantidade, o maior índice de abandono e reprovação. Primeira série lá do ensino fundamental? Lá do ensino fundamental, né? E eu acho que a gente achou que era hora de voltar a atenção para as crianças de primeira série em situação de uma categoria com pouca atenção, né, das políticas públicas voltadas à educação. Então a ideia desse livro, 100 dicas para a autoestima do aluno, foi, no primeiro momento, atender a uma demanda, vamos dizer assim, uma cobrança até dos leitores, porque eu escrevi muito para o professor. E aí chegou a hora que muitos dos colegas e leitores me cobravam, né? Bom, mas você fala sempre para o professor, não está na hora de falar para o aluno? Embora eu dissesse sempre que falar do professor é também falar do aluno, achei que eles tinham razão de produzir um material que fosse de pronto uso, por isso o formato bolso, onde o aluno pudesse colocar no bolso, na mochila, enfim. Consulta tá ali naquele momento assim de tristeza, às vezes, pelo dia de trabalho e tudo, vai lendo ali as 100 dicas de autoestima. Eu costumo brincar que é um livro consumível, porque em qualquer momento, em qualquer lugar que o aluno abrir o livro, vai ter não uma mensagem de autoajuda, a ideia não é essa, é realmente delimitar que não é uma obra de autoajuda, mas é uma obra com a base na educação e na psicologia, mostrar que ele próprio, como pessoa, tem muito o que fazer pela sua própria autoestima enquanto aluno, enquanto pessoa, se autovalorizando. E nessa forma de 100 dicas, inclusive, na verdade, são 99, a última eu deixo o espaço para ele criar a última dica para ele mesmo. E então a gente tem percebido que o livro é lúdico nessa proposta e tem atendido essa demanda até surpreendentemente. O livro está indo para a terceira edição. Simão, conversar com você é uma enciclopédia. Já estamos no final do primeiro bloco e vamos ter muito assunto para tratar depois do intervalo. Ok? Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com Emprego e Educação. Estamos de volta com Emprego e Educação. Hoje eu converso com o educador Simão de Miranda, que é nascido no Maranhão, vive na nossa cidade há muitos anos, mora na cidade do Gama e é um editor. Ele já publicou mais de 22 livros, está com 3 agora, pronto para serem lançados, e trata essencialmente sobre educação, um dos temas que é o pilar aqui do Emprego e Educação. Nós falamos no bloco anterior sobre um livro muito interessante que ele lançou, chamado 100 Dicas para a Autoestima do Aluno. E agora nós vamos falar sobre as 100 lembretes e uma carta para a autoestima do professor. Por que além de 100 lembretes, tem uma carta também? Isso, é uma pergunta interessante, porque primeiro é importante dizer que os dois livros têm um formato parecido, tem um formato semelhante. Formato de bolso para atender mestres e alunos. Mestres e alunos, exatamente para brincar com essa metáfora de que professor e aluno, nesse processo dialógico, caminham de mãos dadas. Então, pensar a autoestima de um é também pensar a do outro. E a ideia da carta é porque, na verdade, como são lembretes, chegou um momento em que eu escrevi um lembrete e estava muito comprido, estava muito longo. Falei, bom, já que está mais para carta do que para lembrete, vou escrever uma carta que fecha o livro. Então a carta fecha esse trabalho
bastante terna, é uma carta bastante emocionada de um educador para os colegas educadores também. E esse livro tem uma particularidade que foi prefaciado por um cara que eu tiro o chapéu sempre que eu reencontro, que é o professor Celso Antunes. Celso Antunes. Isso. Aliás, vou convidá-lo a vir aqui no Emprego e Educação. Ele vem. Vou convidá-lo, já está convidado. Pois é. E, além de outros livros, você tem aqui um muito interessante, Quem Sou Eu? E quem sou eu, será? O que esse livro vai me ajudar a descobrir quem sou eu, Simão? Vai ajudar tanto professores como alunos e, essencialmente, que é o objetivo desse livro, a família, no processo da educação informal, né, no seio das famílias, buscar auxiliar os pequenos, os adolescentes principalmente, no seu processo de construção da sua identidade. Porque a identidade, ela faz uma ponte muito sólida com a construção da autoestima da pessoa. Então, quando a gente se pergunta quem sou eu, a gente está lançando essas bases para construir duas identidades essenciais. A identidade social e a identidade pessoal, que nesse trabalho dialógico das duas vai se solidificando a autoestima do indivíduo, coisa tão urgente nos dias atuais. Muito urgente. E além disso, você tem aqui, eu também achei muito interessante, que é Alfabetização da Criança Feliz. Esse trabalho... Achei lindo esse nome. Criança Feliz sendo alfabetizada. Né? Criança Feliz. E é um trabalho de inclusão social, porque você incluiu aqui uma criança que tem cadeirante, né? Ela anda de cadeira de roda e outros tantos. Né? Exato. E essa obra, Gil, faz parte de um projeto da editora Conhecimento chamado Vamos Construir um Mundo Melhor para Todos. E ele é oportuno, aliás, muito oportuno nos dias que correm. E a gente imagina que se a gente quer fazer um mundo melhor e acredita que construir um mundo melhor é importante e acredita que a educação tem um papel fundamental nessa construção, temos que começar o quanto mais cedo. E a literatura infantil é um grande ganho para a criança. A gente acessa a criança de um jeito muito mais rápido com o texto literário infantil. Então é um texto literário que ele vai fazendo o acróstico com as letras do alfabeto, e para cada letra a gente provoca uma questão voltada a crenças e valores para essa faixa etária. Então, essa coleção é feita de 10 volumes, eu sou organizador da coleção e escrevi o primeiro. E convidei outras pessoas de Brasília, como me deram a chance de coordenar a coleção. Não fui ao eixo Rio-São Paulo, então são todos autores, são mais 4 autores. Locais, todos locais federal. Todos educadores reconhecidos pelo seu trabalho. Isso. E Brasília, que está aí com o novo governo, falando que educação é prioridade, não precisa de ir a lugar nenhum, não. Vai aqui em Brasília, que tem educadores que realmente estão fazendo a história nacional, né? Estão fazendo a diferença. É uma pena que a gente ainda não lançou essas luzes de modo a trazer isso à tona e tornar isso público, trazer para a massa verificar e constatar que nós temos educadores de ponta, gente comprometida com os processos de transformação social, de ascensão social. E é bom que a gente diga isso sempre. Então aí na UNB também, né? Sim, a UNB é um grande celeiro de mentes, um grande centro, graças Simão, a Deus. Continuando ainda, mas como é que as pessoas podem ter acesso aos seus livros? Além de ser nas principais livrarias, né, procurando Simão de Miranda, mas tem o quê? Um telefone, um e-mail que as pessoas podem trocar ideia com você? Sim, seria assim, com muito prazer que eu receberia esse contato ao meu site pessoal, o www.simãodemiranda, tudo junto, sem acento.com.br. Ao meu e-mail também, simãodemiranda@globo.com. Assim como ao site das editoras. Procurar no Google vai achar Papiros, Autores Associados e a Conhecimento Editora. Não, e o Google hoje é incrível, né? Você coloca lá Simão de Miranda, vem todo o seu perfil ali, tudo que você já fez na vida está no Google, né? É verdade, dá até medo, né? Até mesmo. Simão, aqui tem também, nós falamos de educadores, né? Crianças, adolescentes, mestres, educadores, mas também você escreveu livros muito bons também sobre socialização humana, né? Tem jogos para socialização humana. Gil, é uma coisa curiosa, e originariamente eu comecei escrevendo para a educação propriamente dita, mas é impossível a gente não pensar que estar na educação não é estar também pensando na sociedade, óbvio, né?
Então, acabou que a gente começou a trilhar caminhos muito próximos da educação escolar, mas começamos a também olhar para os grupos sociais, seja ele na comunidade, seja ele nos movimentos de bairro, seja ele na empresa. Nós temos 3 livros publicados nessa mesma editora, que são atividades lúdicas para o desenvolvimento das relações interpessoais no seio das empresas, que também fazem um sucesso estrondoso. E a gente acabou entrando de sola realmente nesse território de grupos. Então, onde há um grupo que queira melhorar suas relações ou aperfeiçoar as situações pilares das relações humanas dentro da empresa, dentro das empresas, dentro desses grupos, a gente começou a entrar um acervo enorme aqui, né? De então jogos e atividades lúdicas que melhoram a qualidade de vida da empresa. E o relacionamento entre as pessoas. Simão, para as pessoas que estão nos assistindo, são famílias, empresários, profissionais, pais de família, aliás, o programa Emprego e Educação tem atingido várias faixas etárias também. Qual é a principal mensagem que você pode deixar para a pessoa que está nos assistindo e que ela pode contribuir para uma mudança social efetiva? Eu aproveitaria o slogan da coleção: vamos construir um mundo melhor para todos. Bem a propósito, né, dos dias que a gente tem acompanhado atualmente, que nos colocam tanto quanto descrente em relação à questão ética, a questão dos valores humanos mesmo. Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: que ainda há espaço para a gente acreditar que as relações afetivas, principalmente, olhar para as pessoas com mais ternura, né? E essa necessidade premente de acreditar nas pessoas. E é lógico que eu vou puxar essa brasa para a minha sardinha, que é investir na educação. Eu não estou falando do investimento financeiro, material, mas eu estou falando fundamentalmente de investir-se na educação a partir dos lares, a partir do diálogo com os filhos, a partir de trazer o conhecimento da nossa história de vida, principalmente daqueles que fizeram sucesso lutando, vieram dos interiores mais distantes e conquistaram espaço dentro de um centro urbano e conseguiram fazer uma vida com honradez, com ética. Eu acredito que a história de vida dessas pessoas pode se tornar em grandes aprendizados para a juventude, para os jovens de um modo geral que estão para nos suceder aí na condução da tocha do conhecimento e da vida. Simão, muito obrigado pela sua participação emocionante aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Gil. O programa Emprego e Educação fica por aqui. A você, meu muito obrigado, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.